Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Freitas e hoje nós vamos fazer a retap da primeira avaliação AE. A gente vai refazer a prova juntos, tá bom? Tirando todas as dúvidas aí. Então, vamos começar lá. Primeira questão, né, fala assim: leia e analise o texto 1, reproduzido a seguir, para responder as questões de número 1. O primeiro texto se chama Cadê? E ele fala assim: nossa, que escuro! Cadê a luz? Dedo apagou. Cadê o dedo? Entrou no nariz. Cadê o nariz? Dando um espirro. Cadê o espirro? Ficou no lenço. Cadê o lenço? Dentro do bolso. Cadê o bolso? Foi com a calça. Cadê a calça? No guarda-roupa. Cadê o guarda-roupa? Fechado a chave. Cadê a chave? O homem levou. Cadê o homem? Está dormindo de luz apagada. Então, esse é o poema aí do José Paulo Paes. E aí ele fala assim: antes da gente começar a analisar os itens, tinha que ler com bastante atenção, porque em todas as questões discursivas, as respostas devem ser apresentadas em forma de microtexto, com retomada da pergunta feita. Além disso, deve-se empregar a norma padrão da língua portuguesa, usar adequadamente os sinais de pontuação e acentuação, apresentar a grafia e acentuação correta, ou seja, não responde em tópicos. Então, lembrar sempre que nas questões discursivas é como se você estivesse fazendo um texto, e aí, como é menorzinho, a gente chama de microtexto. Então, tem que ter parágrafo, iniciar com letra maiúscula, respeitar a norma padrão da língua portuguesa e responder todas as questões. Então, vamos lá, olha só, no item 1, ele fala assim: analise o texto 1, agora explique. Existem várias perguntas dentro de uma só, né? Então, ele pergunta primeiro: como se classifica o gênero em questão? Então, quando você colocar qual o tipo de gênero que é o texto analisado, o texto 1, você vai ganhar um score. Como se chama cada linha desse texto? Outro score. Como se chama a essência de sentidos desse gênero, que muitas vezes remete o leitor a um sentimento inexplicável? Como se chama a correspondência fonética entre o final de dois versos? E você ganha também um score pela resposta discursiva completa, tá? Então, como é que você ia responder? Gente, vamos voltar lá no texto rapidinho. Olhando o texto, já dá para perceber que ele não é um texto em prosa, ou seja, ele não é um texto dividido em parágrafos, porque ele é um outro tipo de texto. Qual é o gênero desse texto aqui, pessoal? É o poema. Vamos lá no gabarito? O gênero em questão classifica-se como poema. Observe que, para eu começar a minha resposta discursiva, eu retomei a pergunta, né? Como se classifica o gênero em questão? Então, eu comecei como: o gênero em questão classifica-se como poema, ok? Cada linha desse texto é chamado de verso. Muito bem, então, cada linha desse texto é chamada de verso. A referida essência chama-se poesia, tá? Então, quando ele pergunta aqui, como se chama a essência de sentidos desse gênero, que muitas vezes remete o leitor a um sentimento inexplicável, isso se chama poesia. A correspondência fonética chama-se rima, né? Teve alunos que também aprimoraram a resposta, escrevendo que nem todo poema vai ter rima, certo? Mas aquela correspondência fonética que tem no finalzinho dos versos se chama rima. E aí, elaboração da resposta discursiva completa o outro score aí para você ganhar a pontuação. Isso, então, era para responder a questão, o item 1, ok? Podemos ir para o 2? Item 2. Ainda de acordo com o texto 1, você vai analisar o texto 1 e agora explicar. Em uma frase, a ideia central do texto. Então, ele quer saber qual é a ideia central desse texto. O texto cadê? Qual é a ideia central aqui? Aí, depois ele pergunta: o que é sentido denotativo, usando um trecho do texto para exemplificar. Esse exemplo tinha que ser do
do texto analisado, tá? Teve algumas pessoas que escreveram nas provas que eu corrigi exemplos aleatórios, e não era isso que pedia o item, tá bom? Então, tem que sempre ler com atenção para não cair nesse errinho bobo. O que é sentido conotativo, usando um trecho do texto para exemplificar, e você ganha outro ponto, outro score, quando você tem a resposta discursiva completa. Então, gente, qual é a ideia principal desse texto? O texto, ele apresenta uma série de perguntas e suas respectivas respostas. Essa é a ideia central, né? Você podia, é claro que você podia escrever muito mais coisas sobre isso, mas, resumindo, significa isso, né? Então, esse texto aqui tem essas perguntas sempre uma pergunta e uma resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Sentido denotativo é o sentido literal. E um exemplo, está dormindo de luz apagada. Não é só esse exemplo aqui, gente, que é de sentido denotativo. Você poderia colocar outros, tá? Então, por exemplo, cadê o lenço dentro do bolso? Isso é sentido denotativo também. Então, você poderia dar outros exemplos, tá? Isso aqui é só sugestão de resposta. O sentido conotativo, agora a gente está falando do sentido figurado. Então, o exemplo, que a maioria colocou esse exemplo nas provas que eu corrigi, era dedo apagou. Então, esse dedo apagou também é. Tem outros? Sim. Então, é só uma sugestão de resposta, tá bom? E aí, se você elaborasse a resposta discursiva completa, você ganharia o outro score, tudo bem? Vamos para o item 3? O item 3, ele fala assim, analise o texto 1 e agora explique. Então, ainda de acordo com o texto 1, qual a relação do título com o texto em si? Então, agora ele quer saber, vamos voltar lá no texto rapidinho, qual a relação do texto com o título? O título é cadê? Depois ele pergunta, quais os dois tipos de ideias predominantes que são alternadas para dar o efeito cascata ao texto, né? Então, ele quer saber quais são as ideias que fazem com que seja, que dê essa alternação e esse efeito cascata. Qual sentimento o eu lírico quer passar quando não consegue encontrar o que procura? E você ganha o outro score quando você responde com resposta discursiva completa. Então, vamos lá para as respostas? Gente, o título Cadê sugere uma pergunta quando queremos saber onde está algo. E no texto, o eu lírico faz essa pergunta várias vezes para tentar descobrir por que ele está no escuro, né? Então, além, assim, de você responder falando sobre essa questão das perguntas e respostas, é interessante você também ter escrito na tua prova, para ganhar a pontuação completa, que ele queria saber, descobrir por que está escuro, ok? O eu lírico alterna perguntas e respostas, formando o efeito cascata. Então, aquelas alternâncias para ter esse efeito cascata é feito de acordo com as perguntas e respostas que ele dá. E o sentimento, qualquer sentimento que remeta à busca por respostas, né? Então, que sentimento é esse? Dúvidas, né? Incertezas e etc. Só a sugestão de resposta aqui. Então, todo mundo que colocou basicamente isso, a resposta está correta, tá bom? Então, se você fez essa questão com elaboração da resposta discursiva completa, também ganhou outro ponto e outro score. Joia? Agora a gente vai mudar de texto. Leia e analise o texto 2, reproduzido a seguir, para responder a questão 2, né? Então, vamos lá. Texto 2, ele se chama soneto de aniversário. Lembrando que soneto é um tipo de texto poético, um poema, que ele tem uma estrutura fixa, né? Que estrutura fixa é essa? Ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. O que é 2 quartetos? 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Então, vamos lá, soneto, opa, passei rápido demais, né? Soneto de aniversário. Passam-se dias, horas, meses, anos. Amadureçam as ilusões da vida. Prossiga ela sempre dividida entre compensações e desenganos. Faça-se a carne mais envelhecida.
Diminua os bens, cresçam os danos. Vença o ideal de andar caminhos planos. Melhor que levar tudo de vencida. Queira-se antes ventura que aventura. À medida que a têmpora embranquece e a terra e fica tenra a fibra que era dura. E eu te direi, amiga minha, esquece que grande é este amor meu de criatura que vê envelhecer e não envelhece. É um soneto do Vinícius de Moraes. E aí vamos para o item 4. Ele fala assim: o texto 2 apresenta, então para você julgar aí, para você marcar a alternativa correta. Ele apresenta 4 estrofes e 12 versos. E aí, ele tem 4 estrofes e 12 versos, então você vinha aqui, né, contar as estrofes, 1, 2, 3, com a primeira aqui 4, tem 4 estrofes. Agora ele tem 12 versos, então você ia contar cada linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, não é essa, ele não tem 12 versos, ele tem 14. Ele tem 10 sílabas poéticas no 8º verso. Aí você vinha aqui na alternativa, ou na alternativa não, e fazer a escansão, né? Para saber se ele tem 10 sílabas poéticas. Então, vamos lá fazer a escansão, que é a separação silábica poética. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram? Para fazer separação silábica poética, você tem que fazer, é como se fosse, entre aspas, coloquei, parecida com a separação silábica normal, porém, existem algumas regrinhas, né? Quando você termina em vogal e começa em vogal, e na hora da pronúncia ali você fala junto, você coloca eles na mesma sílaba poética, e você só conta até a última sílaba tônica. Então, tem que saber o que é sílaba tônica, tem que saber. Esse conteúdo já foi dado, tá bom? Então, a gente está só passando aqui, só o retap mesmo. Então, vamos lá. Passem-se dias, horas, meses, anos. Aí, fazendo a canção aqui, você vai conseguir ver que tem 10 sílabas poéticas no 8º verso. Tá? Então, nesse caso aqui, é a alternativa B. B de bola aí, tá bom? A gente tem rimas alternadas na primeira estrofe, aí você vai lá na primeira estrofe, anos, vidas, dividida, enganos. Não é alternada, né? Na verdade, são interpoladas, então não era essa questão. Temos versos brancos? Não, a gente tem rima. Versos brancos é quando a gente não tem rima dentro do poema, né? Ele tem rima pobre, mesma classe gramatical entre os versos 2 e 3. Então, vamos lá, versos 2 e versos 3. Vida e dividida pertence à mesma classe gramatical? Não, são de classes gramaticais diferentes, por isso, não é essa. Então, a alternativa correta, a alternativa B. Item 5. O texto 2 apresenta um sentimento, agora essa questão de interpretação de texto. Ele apresenta um sentimento de empolgação com a passagem do tempo em mais um aniversário? Vamos analisar as outras? De tristeza profunda por não aceitar as mudanças da vida? De aceitação das consequências boas e ruins do amadurecimento? De felicidade plena por ter vivido uma vida excepcional? De desesperança por ter desaprendido a amar com o tempo? Então, a alternativa correta é a alternativa C, de aceitação das consequências boas e ruins do amadurecimento. Então, quando tu lê esse lá de novo, eu não vou ler aqui, que a gente está só repassando mesmo, mas essa é a alternativa correta, tá bom? Vamos confirmar, alternativa C. Item 6. No verso 4, temos uma conjunção coordenativa. Então, voltamos lá no texto 2, no verso 4. 1, 2, 3, 4. Entre compensações e desenganos. Olha a conjunção E aqui aparecendo, entre compensações e desenganos, e a pergunta é se ela é uma conjunção adversativa, explicativa, alternativa, aditiva ou conclusiva.
É a alternativa D, aditiva, tá? Então, ela tá dando ideia ali de soma. Então, alternativa D. Não de oposição, de contrário, não está explicando nada, não está dando ideia de alternância, nem de conclusão. Sim, de adição, alternativa D. Joia, gente? Tudo bem? Item 7. No verso 6, temos a figura de linguagem. Então, a gente volta lá, se for preciso. Verso 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminuam os bens, cresçam os danos. Diminuir e crescer são qual figura de linguagem? Diminuir os bens, cresçam os danos. É uma metáfora? É um pleonasmo? É uma hipérbole, uma prosopopeia ou uma antítese, né? Diminuir e crescer são opostos, né? Então, antítese, essa é a figura de linguagem aí, é uma antítese, tá bom? Então, alternativa é. Item 8. No verso 13, a conjunção que tem o mesmo valor semântico de... Então, vai lá no verso 13, volta lá. Então, eu quero 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que grande é este amor meu de criatura. Que grande é este amor meu de criatura. Aí ele pergunta lá, opa, essa questão aqui. Essa conjunção aí tem o mesmo valor semântico de pois. Explicativa, tá? Então, a alternativa, nem vou ler o restante, mas a alternativa A, ele tem valor de explicação, bom? De pois. Ficou na dúvida? Volta lá e coloca na... Opa, eu voltei demais. Peraí. Eu posso falar assim, sem comprometimento, né? E eu te direi, amiga minha, esquece, pois grande é este amor meu de criatura. Tá vendo que não alterou o sentido? Então, poderia trocar pelo pois? Agora, se eu trocasse pelo mas, aí alteraria o sentido. Então, o único que se encaixaria melhor é a alternativa A. Joia? Agora, nós vamos para o texto 3. Leia e analise o texto 3, desculpa, reproduzido a seguir para responder as questões, para responder a questão 3 aí, dos itens, né? Então, o texto 3, o nome dele é O Espelho, é um poema do Mário Quintana, e ele fala assim: E como eu passasse por diante do espelho, não vi meu quarto com as suas estantes, nem este meu rosto, onde escorre o tempo. Vi primeiro uns retratos na parede, janelas onde olham a voz e, e surtos, e as vovozinhas de saia balão, como paraquedistas às avessas que subissem no fundo do tempo. O relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. O tempo, desconcertado, estava parado. Sim, estava parado, em cima do telhado, como um catavento que perdeu as asas. Aí ele fala assim: considerando o texto 3, julgue cada item abaixo. Então, você vai julgar em verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Nos versos 1 e 2, há duas orações que mantêm entre si uma relação de subordinação. Então, qualquer coisa, volta no texto. Então, nos versos 1 e 2. E como eu passasse por diante do espelho, não vi meu quarto com as suas estantes. Há uma relação de subordinação aqui, uma oração com a outra. Verdadeiro, sim, há uma relação de subordinação. Item 10. A oração nem este meu rosto, verso 3, em relação à oração anterior, classifica-se como coordenada sindética aditiva e possui verbo elíptico ver. Então, nem este meu rosto é ação coordenada, olha o nem aparecendo aí sim, aditiva, né? E o verbo está elíptico, ele está escondido, ele está oculto. Exatamente, então, verdadeiro, esse item está verdadeiro. Item 11. Em
E as vovozinhas de saia balão, no verso 7, a conjunção e tem valor de oposição, por isso introduz uma oração coordenada sintética adversativa. Volta lá no texto. Vi na segunda estrofe aí, vi primeiro nos retratos na parede, janelas onde olhavam avós e tusos, e as vovozinhas de saia balão. Aqui não está expressando uma ideia de oposição, e sim de adição. Então, esse item está falso, errado, tá? Então, coloca aí no falso. Item 12. Os versos, o relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. Versos 10 e 11 formam um período simples. O relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. É um período simples? Não, nós temos duas orações, olha os dois verbos aí, é um período composto, então, falso, tá? Então, primeira coisa para você saber dos períodos, vai atrás dos verbos. Nós temos duas orações, o relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. Então, é um período composto por coordenação, porém, é um período composto, né? Porém, não, é um período composto. Então, tá falso esse item aí. 13, opa, passou. No trecho, o relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. Há uma oração coordenada assindética e outra sindética. Oração coordenada são orações independentes, né? Então, eu consigo ter sentido completo se eu falar o relógio marcava a hora, e eu tenho sentido completo e não dizia o dia, né? Então, elas estão interligadas pela conjunção aí, certo? Então, nós temos orações coordenadas, já comprovei isso. A sindética é quando eu não tenho conjunção. Na primeira oração, não tem nenhuma conjunção, então ela é oração coordenada sindética. Essa parte está certa. E a outra é uma sindética, mas não dizia o dia? Sim, né? Nós temos sindética que tem conjunção. Então, nós temos conjunção mais aqui nessa segunda oração. Então, é sim verdadeiro esse item, tá? Então, verdadeiro. 13, verdadeiro. 14. É possível afirmar que a oração onde escorre o tempo, lá no verso 4, acrescenta uma informação ao substantivo rosto. Então, qualquer coisa a gente vai lá no texto. Então, é o verso 4. 1, 2, 3, 4. Nem este meu rosto, onde escorre o tempo. Onde escorre o tempo? No meu rosto. Então, a alternativa está certa, verdadeira, tá? Isso mesmo, é possível afirmar que a oração apresenta informação ao substantivo, verdadeiro. Item 15, a oração que subsendo o fundo do tempo, e subsem, eu li errado, desculpa, gente. A oração que subissem do fundo do tempo, verso 8 e 9, poderia estar em um período sozinha? Então, poderia estar? Teria sentido completo? Que subissem do fundo do tempo, e aí? Vamos lá na questão, no texto. Cadê? É o verso 8 e 9. Verso 8 e 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Como paraquedistas às avessas que subissem do fundo do tempo. Ela poderia estar aqui sozinha? Ela poderia... A pergunta é, essa oração aí, poderia estar em um período sozinha? Não, né? Não pode, porque ela é um período por subordinação. Então, uma oração que depende da outra. Então, falso. Item 16. No trecho, o tempo desconcertado estava parado. O termo destacado tem o mesmo sentido de que está desconcertado? Sim, exatamente, verdadeiro, tá? Então, item 16, verdadeiro. 17, no verso 1, a conjunção e inicial não está ligando orações.
Por isso, é possível entender a sua presença com o objetivo de dar ênfase à introdução do texto, pois o gênero poema permite ao autor certa liberdade de criação. Verdadeiro, né, gente? Aqui, ó, começou aqui o E, não está ligando nenhuma oração anterior, porque ele começa com o E, então esse item está verdadeiro. Isso mesmo, tá bom? Em questão de poesia, poema, a gente tem o que a gente chama de liberdade poética, né? Item 18. A oração que perdeu as asas, verso 16, está subordinada a um elemento da oração anterior. Então, 16, 1, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E perdeu as asas. O último aí. Como um catavento que perdeu as asas. Aí ele pergunta se essa oração está subordinada a um elemento da oração anterior. Está, né, gente? Verdadeiro, né? Que perdeu as asas como um catavento. Então, está, sim, subordinada à primeira oração ali, certo? Então, esse era o item 18. Tudo bem, gente? Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? E o item 19 era muito importante também, ele fala assim: após a leitura atenta dos textos 1, 2 e 3, redija um poema com o tema A Valorização da Vida. Procure elaborar um texto com uma abordagem positiva, valorizando o que a vida tem, valorizando o que a vida oferece de melhor, como a família, as coisas simples do dia a dia e que passam despercebidas muitas vezes por estarmos preocupados com aparências e outras banalidades. Então, esse era o tema da produção textual que vocês tinham que fazer dentro do gênero poema, tá até escrito em caixa alta aí, com esse tema, então você não podia fugir ao tema, porque senão você zera, certo? Orientações de caráter geral. Aí ele falava assim: faça o uso da norma culta, então tinha que escrever na norma culta, cuidando da ortografia, da acentuação gráfica e dos sinais de pontuação, conforme as normas gramaticais. Elaborar um texto com, no mínimo, 12 versos. Então, você não poderia fazer menos do que 12, né? Você poderia fazer 12 e, no máximo, 14, né? Então, você tinha um limite, né? Você tinha um mínimo e um máximo ali, ok? Então, tomar cuidado quando fosse fazer, né? Teve algumas pessoas que não se atentou a isso e fez com 10 linhas, ou então fez com muito mais, tá bom? Então, tem que seguir as orientações, isso é importante, gente. O poema deve estar organizado em pelo menos 2 estrofes, isso também é importante. Então, em pelo menos, seu poema tinha que ter 2 estrofes. Poderia ter mais? Sim, aqui não está falando que no máximo, mas está falando no mínimo de pelo menos 2. É obrigatório o emprego de, no mínimo, 3 conjunções coordenativas. Então, esse item que é extremamente importante. Poderia repetir as conjunções? Sim, né? Todas as provas que eu corrigi, eu dei certo para aquele aluno, mesmo que ele tenha repetido a conjunção, porque aqui fala só para você usar no mínimo 3, né? Então, isso era um item bastante importante, né? Porque é a empregabilidade do conteúdo da gramática dentro do texto. Isso é de extrema importância, porque a gente estuda gramática para aplicar no texto, né? Para quando nós formos fazer as nossas produções textuais aí. Também será exigido o uso de pelo menos uma figura de linguagem. Essa também é bem fácil, né? Muito tranquila. Você poderia colocar qualquer figura de linguagem, né? Se fosse metáfora, antítese, prosopopeia, sinestesia, o que você quisesse, certo? Então, tinha que seguir essas orientações aqui para conseguir a pontuação completa nessa questão. Então, tinha uma atençãozinha lá, uma observação que, caso você produza outra modalidade de gênero textual ou não aborde o tema solicitado, a questão receberá nota 0. Então, às vezes, você foi pedido para fazer um poema e você fez um texto dissertativo, uma narrativa,
e aí, infelizmente, você zerou a questão, tá? Então isso acontece bastante lá no Enem, né, vocês sabem disso, vocês devem acompanhar, pessoas que têm a fuga do tema ou do gênero textual, né. Do tema também, se você fez um poema, mas você fez um poema sobre algo que não corresponde à valorização da vida, né, aí estaria também zerada a questão, tá bom? Então, o aluno deve produzir, vocês alunos deviam produzir um poema em que será verificada a sua competência escritora nos seguintes itens. Então, domínio da modalidade escrita, você ia ganhar 3 scores, a cada 3 erros de português, você perde 1 score. Então, a gente vai contando lá de acentuação, palavras escrito errado, né, ortografia, pontuação e etc. A intertextualidade, você ganharia 4 scores, se trouxer informação de outro texto, recebe 2 scores, se usou figura de linguagem conforme proposta, recebe os outros 2 pontos, então, era importante, lembra lá da figura de linguagem. A informatividade, intencionalidade, também falaria em 4 scores, expressa de forma clara sua intenção e expressa bem isso, recebe 5 scores. À medida que isso não for cumprido, diminui-se a pontuação. Então, cada vez que você não conseguisse ser claro na sua intenção, na sua expressividade ali dentro do texto, ia diminuindo a tua nota. Coerência, não existe texto sem coerência e sem coesão, né, gente? Então, 3 scores, que stories? Tô doida. 3 scores. Se o texto forma um todo bem acabado, recebe os 3 scores, à medida que isso não for cumprido, vai diminuindo, né. Então o texto tem que estar bem organizado, bem acabado, bem coerente. E a coesão são os 6 scores, a cada conjunção empregada, conforme a proposta, ele recebe 2. Então cada conjunção você ia ganhar 2, e se você não fez com nenhuma, perdia esses 2 em cada vez que você não fez, que era no mínimo 3, tá. Então, essa era a produção de texto, eu acredito que muito tranquila, certo, porque, foi todo o tema que a gente estudou o bimestre inteiro, que vocês viram o trimestre, desculpa, o trimestre inteiro, né, então, algo que já estava sendo, assim, comum no nosso dia a dia, nas nossas aulas, certo. Então essa é a nossa retap, gente, na prova. Espero que vocês tenham tirado nota boa, espero que vocês tenham entendido as questões, que vocês tenham estudado, que isso é bastante importante, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, e é só por hoje.